Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Sim, a minha saudação hoje está diferente, porque eu incluí propositalmente o pronome neutro para já chamar atenção no comecinho do programa para a importância do respeito à diversidade. Afinal, o tema do episódio de hoje é aquele para o qual, em pleno 2024, ainda muita gente torce o nariz. Eu estou falando do mês do orgulho LGBTQIA+, comemorado em junho, que é uma data de resistência pelo direito e a liberdade de amar, de ser e de existir. Infelizmente, o respeito às diferenças, que deveria ser a regra, ainda gera muita violência causada pelo preconceito e pelo discurso de ódio. Em 2019, o STF criminalizou o preconceito contra homossexuais e transexuais, uma reivindicação histórica do movimento LGBT no Brasil. Mas isso, infelizmente, não mudou o quadro da violência sofrida por esse público. O Brasil ainda está na lista dos que mais matam pessoas por serem lésbicas, gays e, sobretudo, travestis e transexuais. Para abrir a nossa mente e entendermos um pouco mais desse universo, recebemos hoje 3 convidados muito especiais. O primeiro é um petroleiro do Rio de Janeiro, Charles Vieira, que é gay, escritor e mestre em direitos humanos. Ele escreveu o livro Até Onde Eles Vão? Os Direitos LGBT sob Ameaça, e fará um lançamento do livro em São José na próxima semana, a convite aqui do sindicato. Olá, Charles, seja muito bem-vindo ao Petrocast. Olá, pessoal, boa noite a todos, a todes e a todes. Aliás, adorei a introdução, é por aí mesmo, na desconstrução dessa ideia binária de gênero, dessa construção histórica em torno do binarismo de gênero, vai por aí, através da provocação, através da inclusão desses pronomes, né, pronomes com a partícula neutra. Isso é muito importante. Eu acho que isso é um ato político, embora tenha muitas críticas, inclusive dentro do meio LGBT. Enfim, isso é lamentável quando a gente percebe isso, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo da Nani People, que é uma personalidade pública renomada, antiquíssima, que defende os direitos da população LGBT ou LGBTQIA+, mas ela fez um vídeo muito infeliz recentemente dizendo que ela não concorda com o uso de todes, comparando todes ao Todd, ao Nescau, que ela prefere Nescau, enfim. Então, quando a gente se posiciona usando os pronomes neutros, com a partícula neutra, eu acho isso muito interessante. Obrigado, isso muito me representa. Obrigada, Charles. Bom, também temos o prazer de receber aqui a Bruniele Lemos, uma mulher trans maravilhosa aqui de São José dos Campos, que é fundadora da Associação Transbordamos, embaixadora trans do Instituto Avon, ativista e militante dos direitos humanos. Bruniele, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Arrasou, gratidão. Eu que agradeço imensamente por estar aqui e ter essa oportunidade de ser voz, né, de trazer as nossas narrativas, as nossas vivências, as nossas lutas. É muito importante esse espaço para todos nós da comunidade LGBTQIAPN+, porque há alguns anos atrás a gente não tinha essa oportunidade de estar sendo voz, de estar sendo ouvidos, né? Então, gratidão a todos que vão nos ouvir e que vão nos permitir falar um pouco da nossa realidade, né? E muitíssimo obrigado pelo convite, espero contribuir um pouco aqui com esse bate-papo, que vai ser riquíssimo. Bacana. Bom, para completar esse bate-papo tão necessário, também temos a honra de receber no Petrocast uma representante da ONG Mães pela Diversidade, que reúne mães e pais de crianças, adolescentes e adultos LGBTQIA+. Miriam Barbosa de Biasi é formada em Relações Públicas e Direito, auditora fiscal da Receita Federal aposentada, mãe de uma mulher trans de 29 anos e membro do Mães pela Diversidade desde 2018, onde atua na equipe de coordenação aqui no Vale do Paraíba.
Como ela mesma diz, sua chegada na ONG ocorreu no momento que ela precisava de alento, mas hoje se tornou um propósito de vida. Seja muito bem-vinda, Miriam. Eu fico emocionada só da apresentação. Muito obrigada, muito bem-vinda a todos, todas e todes, como diz o Charles. É um prazer, agradeço demais o convite, ainda mais estando, né, na presença de pessoas tão queridas como o Charles e a Brunielli. Lembrando que eu estou aqui meio que enviesada como mãe, né, porque sou uma pessoa cis hétero, mas sou uma aliada e uma aliade da família, representando aqui a família, porque sou mãe de uma mulher que hoje se reconhece como uma travesti de 30 anos e que teve aí uma trajetória que a gente vai ter oportunidade de falar, inclusive com a própria identidade de gênero dela, que eu como mãe fui acompanhando e aprendendo junto com ela e vivenciando. Então, é um prazer estar aqui e agradeço imensamente o convite. Nós que agradecemos, muito obrigada. Bom, e para completar esse time de milhões, eu recebo ainda a diretora do Sindipetro aqui de São José dos Campos, a Michele Ribeiro, que também integra a comunidade LGBT e vai me ajudar a comandar esse bate-papo. Olá, Mi! Olá, Eli! Um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Miriam, seja bem-vinda, Brunielli, seja bem-vindo, meu querido Charles. Para mim é um prazer estar aqui hoje batendo esse papo tão especial com vocês, né? E me sentindo tão bem representada por essa comunidade que precisa cada vez mais, né, de visibilidade e de respeito da sociedade. Acho que essa conversa vai ser muito proveitosa para todos nós. Bom, vamos começar então. Para a gente começar, eu queria ouvir você, Charles, sobre os desafios. Para a gente começar a entrar nesse assunto, como a gente está falando aqui da categoria petroleira, eu queria que você compartilhasse com a gente aí um pouco sobre os desafios de ser uma pessoa LGBT dentro da Petrobras. Há muito preconceito, né? Há quanto tempo você já está na empresa e se desde que você entrou até hoje, né, você sentiu que o ambiente da empresa melhorou ou piorou? Se você já se sentiu ou ainda se sente discriminado de alguma forma dentro da empresa por ser quem você é, por favor. Então, eu trabalho na Petrobras há 17 anos. Eu entrei em 2007 na Petrobras. E a empresa ela é composta majoritariamente por homens. 83% do efetivo próprio, ou seja, empregados concursados, né, são homens. Apenas 17% das mulheres. E mesmo proporcionalmente falando, quem ocupa os cargos de liderança, majoritariamente, são homens. E quem trabalha mais embarcado, por exemplo, são os homens. O efetivo, por exemplo, da Bacia de Campos, a maioria, 94% do efetivo embarcado é composto por homens. Então, uma empresa cisgênera, falocêntrica, que tem a figura do homem como central. E isso pressupõe o quê? Os valores masculinos como centrais. As ideias, os desejos, os fetiches, as expectativas em torno da figura do homem macho, masculino, de acordo com as expectativas sociais que a sociedade moderna, né, eurocentrada, enfim, branca, cis cristã, engendra sobre essas figuras. Por quê? Por que eu estou falando isso tudo? Porque hoje nós temos o entendimento de que falar de homem não necessariamente é falar de uma pessoa que tem um pênis, tem os homens trans, né? Então, quando eu estou falando de girar em torno do falocentrismo cisgênero, heteronormativo, eu estou falando daquela figura histórica construída em torno do que se espera dos homens. Se espera que um ser humano que nasce com pênis se identifique como um homem, que se comporte como um homem, que tenha desejos que são configurados a partir de uma construção patriarcal em torno da figura do homem. Portanto, por ser a Petrobras uma empresa que valoriza muito isso, agora tem mudado muito, né? A gente está num processo de
de transformação muito grande em torno disso, mas isso ainda está muito evidente, né? Aquela expectativa social criada em torno da figura do homem, de demonstrar virilidade, de não demonstrar fraqueza, de não demonstrar fragilidade, de ser bruto, de dar comando, principalmente por ser uma empresa de origem militar, fundada numa época da ditadura militar, em que teve durante muitas e muitas décadas a sua liderança generais, né? E a gente teve um retorno disso recentemente, né? Então, obviamente, que ela vai acabar reproduzindo expectativas para os seus empregados e empregadas em torno dessa figura do homem. Inclusive, até as mulheres, quando estão em cargos de liderança, por mais que sejam hétero-cis, elas acabam tendo que falar mais alto, às vezes falar mais grosso, para serem respeitadas. Isso é uma violência de um tamanho que talvez elas não consigam mensurar ou não tenham consciência, mas é uma violência, e se elas não se imporem dessa forma, elas não são respeitadas. Enfim, por ter essa construção histórica, a Petrobras ela tem reproduzido durante décadas essa ideia, né, esses valores, essa dinâmica. Desconstruir isso, gente, a Petrobras fez 70 anos. Desconstruir isso em meses. Ano passado foi o primeiro ano que a Petrobras promoveu um evento com a temática LGBTQIA+. Foi o primeiro evento. Esse ano é o segundo que ela vai promover. E eu vou estar na mesa. Vai ter uma feira cultural em que vários escritores, alguns autores petroleiros, né? Eu, o Moisés e outros colegas, e convidados externos vão poder apresentar suas obras, né? Eu vou estar nessa mesa. Então, enfim, desconstruir essa lógica patriarcal, machista, falocêntrica, em alguns anos, em poucos meses, vamos colocar aí, né, 2 anos, né? Porque a gente passa por um marco histórico fundamental, que foi o bolsonarismo. O bolsonarismo representou para a gente um retrocesso imenso, principalmente para a comunidade LGBTQIAPN+. Eu costumo dizer, pessoal, eu voltei para o armário durante esses 4 anos. Não que o armário tenha sido um privilégio para mim, porque eu abro a boca, eu costumo dizer, eu abro a boca, sai um arco-íris, né? Eu sou pintosa, eu sou afetada, e eu gosto de ser assim, eu não gosto de ser diferente, não. Eu não gosto de engrossar minha voz. Quando me ligam de alguma central de cobrança ou oferecendo algum produto, sempre me chamam de senhora, porque minha voz é feminina, eu sou afeminado e eu acho que isso é lindo, eu sou assim, é minha natureza, eu não quero mudar. Só que nesse período do bolsonarismo, gente, eu tinha que andar durinho na rua, no trabalho, eu evitava falar no telefone, evitava fazer qualquer participação ou intervenção em reuniões. Por quê? Porque os homofóbicos ou LGBTfóbicos, eles se sentiram legitimados pela figura do Bolsonaro a oprimir as pessoas. Então, eu costumo dizer, eu entrei de novo no armário. E quando esse período, que o bolsonarismo é um fenômeno que vai demorar 100 anos para ser estudado, né? Mesmo depois de ele findar, enfim, que não vai findar nunca, né? O bolsonarismo é para além de Bolsonaro, né? É o neofascismo, o neonazismo mascarado com milícia, com narcomilícia. Gente, é um fenômeno que vai precisar muitas e muitas gerações para estudar. Enfim, mas quando ele sai do poder e a esquerda volta ao poder e abre essas portas para nós, um pouco antes, inclusive, do ingresso do PT ao poder novamente, algumas portas já estavam sendo discretamente abertas, tanto que no final de 2001 eu fui convidado a fundar um comitê de promoção da diversidade. Só que esse comitê, tudo que ele produzia, ele tinha que passar pelo olhar da gestão para ver se estava de acordo, se não estava ferindo algum princípio ou sendo revolucionário demais. E quem me conhece sabe que eu sou extremamente, principalmente com as minhas palavras, eu busco ser revolucionário. Mas a gente conseguiu mesmo antes das eleições, né, da vitória do PT. Vitória de Lula, a gente tem que dar os nomes às pessoas. Então a gente fundou um comitê e a gente já começou a sentir uma abertura. Mas por que essa abertura? Tudo por causa do escândalo que tomou a mídia, tomou os diversos espaços, né, de assédio que colegas sofreram
nas unidades da Petrobras, no Cenpes, inclusive houve demissão, julgamento, etc. A Petrobras saiu da Dow Jones. Ela parou, as ações da Petrobras zeraram. Ela teve prejuízos bilionários por causa de escândalos envolvendo assédio. Então, ou seja, é interessante do ponto de vista econômico a promoção da diversidade para a Petrobras? Isso é meio que violento para a gente? Porque a gente não é reconhecido enquanto um ser humano de direito, mas enquanto números. Só que foi a brecha que a gente encontrou, sabe, Miriam? Foi a brecha que a gente encontrou e a gente tinha que aproveitar essa oportunidade para poder falar. E aí tem o primeiro evento LGBT ano passado, eu pego o microfone para falar e para falar de representatividade, que a gente tinha que estar nos lugares certos, que tinha as pessoas mais inteligentes do mundo estão na Petrobras, realmente estão, cientistas valiosíssimos, pessoas que têm patentes e têm premiações internacionais, trabalham na Petrobras. A gente tem um capital, como chamam, né? Eu odeio esse termo, capital humano. É como se fosse uma moeda, né? A gente se sente coisificado. Mas a gente tem um capital humano, usando os termos, parafraseando o capitalismo, muito valioso. Quando eu pego o microfone para falar isso, eu saio desse evento com 3 entrevistas marcadas e sou transferido para a gerência de responsabilidade social. E aí a pergunta muito curiosa que você me faz, né? Você já sofreu LGBTfobia? Você se sente oprimido? Como é que é o ambiente, né? Eu costumo dizer... Assim, a Petrobras é uma empresa extremamente multifacetada. Existem várias... Nós costumamos dizer isso. Existem várias Petrobras dentro da Petrobras. Né? E essas gerências, né, elas têm uma autonomia relativa em relação ao seu território. Então, de alguma maneira, elas agem em Santos, por exemplo, que é uma unidade que promove a diversidade de forma visceral, e de outra forma atua aqui em Macaé, ou atua no Edise, ou atua no Nordeste. Então, esses ambientes, esses espaços que levam em consideração o território, têm uma certa autonomia, né? Então, quando eu saio da gerência que eu fazia parte e venho para a responsabilidade social, eu começo a perceber as coisas de um outro olhar. Me dão uma oportunidade, me dão um lugar de fala. Tanto que estou indo para a Revap, agora, semana que vem, para participar de letramentos com o pessoal da CIPA, de DDS. Vou aproveitar a oportunidade para estar lá no Armazém do Campo, com o pessoal do Armazém do Campo, para lançar o meu livro lá também. Então, assim, fui vítima diversas vezes, de forma muito explícita, de forma muito velada, né? Eu estou há 17 anos na Petrobras, eu continuo no grau pleno, né? Que a gente vai ascendendo na carreira, júnior, pleno, sênior e master. Eu continuo pleno há muitos anos. Colegas que eu treinei, inclusive, hoje já são gerentes, supervisores, coordenadores, já são profissionais sênior, e eu continuei ali estagnado durante esse tempo todo. Por que será? Qual é o viés que tem por trás disso se eu mesmo treinei esses colegas? Eu não entendo de outra forma que não seja a homofobia. Sabe? Porque não é um lugar de liderança, não é um lugar de referência uma pessoa afetada que nem eu, que é todo autoafirmado, que vomita um arco-íris, que quando passa deixa mancha de purpurina. Eu sou assim, eu não vou mudar. Ainda tem um detalhe, gente, eu ainda sou macumbeiro, ressignificando o termo, né? Eu estou ressignificando o termo. Vocês estão me vendo de bonezinho branco, de roupa branca, porque eu estou de preceito, eu ando com os meus ilequês. Então isso ainda tem outros vieses de racismo estrutural, do racismo religioso. Sou da periferia, né? Fui criado em Santa Cruz, subúrbio do Rio, um bairro da Zona Oeste chamado Santa Cruz, né? Agora é bairro Imperial de Santa Cruz, que é rodeado por mais de 12 favelas, que é super distante, é o último bairro do município do Rio, fica a 70 quilômetros do centro do Rio. Então, ainda tem essa questão regionalista, territorialista, né, de preconceito, quem mora na Zona Oeste, quem mora na Baixada. A Petrobras é muito elitista, né? É muito elitista. Então, são vários vieses e várias cargas de opressão que eu trago no meu corpo e na minha história. Então, assim, eventualmente, a gente sofre as mazelas disso, as consequências disso, de forma velada, de forma mais explícita, de forma mais declarada, mas sempre sobe. É uma piadinha, é uma exclusão de um evento social, né? Até advertência por motivação homofóbica eu já recebi, que foi depois
foi revertida, eu entrei com processo, foi revertido e tudo mais. Mas imagina, eu ter que processar a empresa que eu amo, que eu dedico 17 anos da minha vida. Não foi agora esse processo. Já tem 7 anos que isso aconteceu. Mas é triste você ficar naquela expectativa, podem me mandar embora, porque por mais que eu seja concursado, eu sou CLTista, eu processei a empresa por motivação homofóbica, sabe? E reverteram a advertência. Enfim, então assim, o que eu mais tenho é história de violações motivadas por homofobia que eu vivi na companhia. Só que agora, não sei se é porque eu também mudei de gerência, né? Eu estou numa gerência em que tem 3 gerentes homossexuais assumidos publicamente, que tem 4... Não, pode ser que tenha mais, tá? É porque são os que eu conheço e que eu sei. Mas tem várias mulheres na gestão. Acho que tem mais mulheres gerentes do que homens na minha gerência. Então, assim, é um ambiente que é responsabilidade social, né? Que o próprio nome já diz. Ele por defender a responsabilidade social, ela tem que promover a diversidade. O meu gerente, ele é negro e é do movimento racial. Minha gerente anterior é uma mulher. Então, assim, a gente percebe um outro universo, sabe? Dentro da minha gerência, eu sou extremamente valorizado, tanto que o meu gerente, quando eu sou demandado para fazer um letramento, para discutir assuntos relacionados à temática de responsabilidade social, por mais que eu esteja por aqui de demanda, né, ele só fica preocupado com a minha saúde, né? De eu ter um piripaque ou, sei lá, como é que é o nome? Burnout, ele só fica preocupado com isso. Mas ele sabe que isso me dá muito prazer, que eu amo falar sobre direitos humanos e sobre a temática LGBT. Ele acaba me liberando, eu acabo convencendo ele, né, também. Chefe, por favor, deixa eu ir, aquela demanda tá assim, tá assado, a gente tem como encaminhar, ele me libera. Então, há essa valorização hoje na gerência que eu estou, mas a gente percebe ainda nas gerências que a gente atende o viés extremamente forte do machismo que, consequentemente, vai ser LGBTfóbico. Isso ainda é muito presente na companhia. Só que hoje os mecanismos que existem na companhia para coibir, para denunciar, para combater e para evitar e para conscientizar são muito maiores. A Petrobras está fazendo investimentos gigantescos em torno disso, com a criação de vários grupos de afinidade. Eu sou do grupo de afinidade LGBTQIA+, ou LGBTQIAPN+. Às vezes eu vou confundir as siglas. A Petrobras tem investido em vários comitês de diversidade. Todo mês tem uma pauta, uma temática, seja de esse mês, obviamente, o mês do orgulho. A gente vai ter caravana do orgulho, vai ter vários eventos, vai ter uma live agora, dia 11, sobre saúde mental e a população LGBTQIA+, vai ter palestra magna dia 28, que é a super oficial da presidência, promovida pela presidência, mas vai ter outras promovidas por gerências locais, como a Feira Cultural, promovida pela RS, e outros mais eventos. Então, assim, está sendo investido muito dinheiro e tempo, e HH, que a gente chama, né? Horas que a gente trabalha em torno dessa temática. E é algo que eu nunca senti tanto prazer pelo que eu faço como hoje. Não estou falando para vocês assim, que acabou a LGBTfobia na Petrobras. Não. Ela existe. Só que hoje eu estou tendo a oportunidade de estar mais à frente do combate, através do meu trabalho, com incentivo da minha gerência, do que antes, né? Hoje eu estou tendo mais possibilidade. E eu sinto que, por eu ter essa representatividade, as pessoas saberem, ele é da responsabilidade social, isso já meio que coíbe algumas ações. E por quê? Porque sabe-se que há punição para quem faz isso. A gente está chegando às vias de fato. Várias pessoas foram punidas em função da reprodução de diversas formas de violações, né? Enfim, falei pra caramba, não sei se eu te respondi. Super respondeu, Charles. Dá para entender aí que, né, melhorou um pouco o cenário, ainda está longe do ideal, e que é uma luta constante. Sim, mas tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente, portas estão abertas, muito sucesso para vir por aí, várias pessoas se manifestando, se assumindo, inclusive. Recentemente, uma colega, uma mulher trans, decidiu se assumir e começar a fazer seu processo de transição.
Isso, sendo que a gente criou, tem 2 anos, um grupo numa rede social interna que a gente tem, que é o Workplace. Foi eu que criei, né, na verdade, o grupo LGBTQIAPN+, da Petrobras, Orgulho. Naquela época, assim que eu criei, tinha imediatamente 16 pessoas. Eu convidei 16 pessoas para fazerem parte. Hoje nós somos 500. E essa colega, esse ano, ela colocou o relato dela lá, né, dizendo que depois de décadas casada com um filho, ela decidiu e se sentiu encorajada e segura em assumir quem ela é. Imagina se a gente não existisse, esse grupo. Imagina se ela não se sentisse acolhida por nós. Talvez ela estivesse ainda num processo de sofrimento, de internalização. E, enfim, muita coisa está mudando tão tão positivo, que muito em breve, eu nem sei se eu posso dizer isso, mas vou dizer, e é uma coisa muito boa, muito em breve teremos a primeira, eu tenho que me controlar, senão eu vou chorar. Nós teremos a primeira GEPLAT trans. GEPLAT é gerente de plataforma. Uau. A primeira GEPLAT trans. Nós teremos muito em breve, muito em breve. Então, assim, sim, gente, tá, estão usando a nossa imagem? Não sei, não interessa. Se estão usando, se consideram a gente como capital humano, se estão usando a gente de forma oportunista para dizer que a Petrobras promove a diversidade, para escamotear alguma coisa, não interessa. Vamos aproveitar essa gancho, essa oportunidade e vamos vomitar arco-íris para começar a dar choque de realidade e tirar os machões da zona de conforto. Porque eles fazem isso com a gente, eles agem de forma violenta com a gente, vamos vomitar arco-íris para eles também. É a mesma estratégia, porque eles só conhecem a violência. Então a gente tem que ser violento do ponto de vista simbólico, tá, gente? Ser violento em que sentido? É vomitar informação, conhecimento, massificar o tempo todo. É isso que a gente tem que fazer, a mesma estratégia. Não é passar a mão na cabeça. Eu te compreendo, eu te entendo. Porque eu não aceito que isso é aberração. Não é aberração. É falar o que é elucidar, é conscientizar, é combater vieses inconscientes, entre muitas aspas, né? Vieses inconscientes historicamente criados com marreta, com enxada, com foice, que é o símbolo do comunismo, né? Com a mesma força, com a mesma intensidade. Falei para Michele, né? Falei para Michele e para a colega para a companheira do Armazém do Campo. Eu quero que vocês me destruam aí em São José. Eu quero ir para São José, eu vou passar uma semana com vocês, eu quero falar o tempo todo disso. Pode me mandar para o turno, para fazer DDS com turno, pessoal de madrugada, de noite, de dia, cedo, não interessa. Eu quero sair daí extasiado, destruído, com dor na coluna, mas minha missão foi cumprida. Eu só falei disso, porque, sabe, se a gente não for radical também, não for violento, não tiver tanto potencial, tanta energia quanto eles têm, a gente não vai conseguir combater. A gente não pode ir, né? Vamos devagar, cuidado com o que você vai falar. Não, a gente tem que chocar também, sabe? A gente tem que chocar também, entende? Eu não sei se vocês concordam com esse ponto de vista. Super concordo, Charles. Acho que em pleno 2024 está mais do que na hora das pessoas entenderem, né, que essa diversidade ela faz parte do dia a dia, faz parte das pessoas que estão do nosso lado. Bom, vamos puxando aqui um gancho aí, né, da fala do Charles. Eu queria, Michele, agora que você só completasse para a gente aí quanto a essa questão, esse ambiente de trabalho aí na Revap, né? Se você também, você pudesse, né, compartilhar a sua experiência no ambiente de trabalho, se você também já se sentiu discriminada por ser quem é, não é? E aí, para terminar, eu queria que você também falasse um pouquinho para a gente aí sobre a importância desse mês do orgulho aí para a comunidade LGBTQIA+, que eu vi vocês falando aí, eu acho que eu estou falando a sigla errada, vocês me corrijam, viu? Vou pegar um ganchinho, né, na fala do Charles, ele falou muita coisa que é a realidade da Petrobras, né? A Petrobras, ela realmente é composta por um público predominante masculino, então ela tem características, querendo ou não, características muito machistas, né? Mas eu queria voltar um pouco atrás, assim, eu queria falar da minha luta contra o preconceito, que ela vem bem antes Eu já trabalhei em ambientes bem difíceis, bem hostis, né? Sofri preconceito velado, preconceito explícito, piadas, brincadeiras inoportunas, desnecessárias. Eu já ri muitas vezes com vontade de chorar,
que é uma coisa que me dói muito, né? Quando você ri de uma piada, rir da própria desgraça não é diversão, né? Eu acho que a gente que é LGBT, a gente passa muito por isso, né? Tentar disfarçar, achar que não é com a gente, mas a gente vive isso no dia a dia, na realidade, né? Também trabalho na Revap há 18 anos e desses 18 anos eu vivi 11 anos no armário, né? Por medo de ser julgada, outras vezes por medo de ter minha vida profissional prejudicada. Então, assim, o Charles ele falou uma coisa que me marcou bastante aqui, que é a questão da coragem, né? Que a gente tem que ter e da segurança, né? Então, assim, eu levei 11 anos para me assumir para os meus amigos, né? Então, eu vivia naquele mundo de mentira, não falava das pessoas que estavam ao meu lado. Quando tinha uma festa, eu preferia ou não ir à festa, ou ia sozinha, não levava minha companheira, não levava ninguém, por medo de ser julgado, né? E é horrível você ter que conviver com as pessoas tendo que esconder quem você é, né? A sua essência. E apesar de eu sofrer algumas brincadeiras inadequadas ou questionamentos desnecessários, foi muito bom para mim ter revelado, né, a minha orientação sexual dentro da companhia. E por incrível que pareça, de onde eu menos esperava foi que vieram as melhores surpresas, assim. Eu fui muito bem acolhida por pessoas mais velhas que eu, por pessoas que eu achava que iam me julgar. Em contrapartida, eu fui discriminada por pessoas que eu considerava que eram minhas amigas. Então eu falo que esse momento foi um momento de maravilhosas surpresas, mas também foi um momento de grandes decepções, né? E apesar da empresa dela estar investindo em política, né? E assim, eu trabalho especialmente na área de saúde, a gente acaba tendo acesso, conversando com muitas pessoas, a gente acaba, as pessoas acabam se confessando com a gente, né? A saúde acaba sendo um confessionário e assim, a maior reclamação que tem é de preconceito e discriminação, que ainda existe preconceito e discriminação, sim, e ele é muito grande, principalmente na área operacional. A Petrobras ela está trabalhando, mas ainda falta dentro da Petrobras muitas políticas inclusivas, né? A gente precisa de políticas claras de inclusão e diversidade, né? Criação de um ambiente seguro e acolhedor para todos. A gente percebe que a empresa, como o Charles falou, de uns anos para cá tem investido, mas a gente ainda está engatinhando, ainda falta um trabalho longo e árduo. Graças a Deus a gente tem pessoas como o Charles, que está à frente disso aí do letramento, e a gente trabalha isso todos os dias, né? E um outro passo que eu acho muito importante, que tem que ter dentro de todas as empresas, principalmente da Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, né? A gente acaba virando referência em tudo, é a visibilidade e a aceitação, né? A visibilidade, ela é um desafio constante, né? Porque você acaba se mostrando e é difícil para as pessoas lidarem com aquilo que é diferente, né? E isso que é o importante, é ter essa diversidade no ambiente de trabalho. Agora, já falando um pouquinho do que você perguntou, do mês do orgulho, né? Eu acho assim que ele se caracteriza como um período de celebração, é um período de muita alegria em que as pessoas elas se reúnem para celebrar, mas é também um período de grande reflexão e ação, né? Destacando a importância da visibilidade, da representatividade, da luta contínua por direitos iguais. A gente só quer ser feliz, a gente só quer ser igual às outras pessoas. Eu não sei por que isso incomoda tanto a sociedade, por que isso é tão difícil, porque todos os dias as mães de mulheres e de homens trans têm que sentir tanta insegurança, tanto medo de quando seu filho sai na rua, por que uma mulher LGBT ela é tão discriminada, ou quando não é discriminada passa por fetiche, né? Então, assim, eu acho que a sociedade ela ganha muito com o mês do orgulho, porque a gente consegue mostrar que a gente existe e que nós só queremos o direito de viver em sociedade de forma respeitosa. Maravilha. Até pegando, só fazendo um comentário sobre um pedacinho da sua fala, Michele, quando você falou
Porque já ouvi muitas piadas em que eu ri por fora, mas com vontade de chorar, né? Acho que é importante a gente falar aqui, porque a gente ouve muito falar assim, hoje em dia o mundo tá chato, não pode mais fazer piada agora, não pode mais fazer piada. Mas acho que as pessoas precisam entender que se a piada doeu no outro, então ela não é uma piada, ela é uma agressão, né? Uma forma de agressão, né, que está aí disfarçada de piada, e isso não é legal, né? Então, não, tanto para a comunidade LGBT quanto para quem não é da comunidade, mas que ouve uma piada dessa, se manifeste, isso não é legal, isso não é bacana, né? Ser homossexual, ser LGBT, não é pejorativo, não é engraçado, não é nada, e isso eu acho que precisa ficar claro aí. Legal, verdade, Aline. Bom, que o preconceito com a população LGBT existe, infelizmente todos nós sabemos, mas os números mostram que a situação fica ainda pior quando se trata de pessoas trans, né? Para se ter uma ideia, vamos trazer um número aqui, durante o ano de 2023, ocorreram 230 mortes de pessoas LGBT de forma violenta no país. Desse total, 145 eram de pessoas trans. 14 a mais do que no ano anterior, 2022, e esse número é o que é apontado pelo relatório anual da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que foi divulgado agora em janeiro desse ano. Frente a essa dura realidade, essa população tem se organizado para se fortalecer, se apoiar e lutar por uma sociedade, né, mais justa, mais inclusiva. E aí, Brunielli, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a Associação Transbordamos, essa iniciativa tão linda, tão necessária aqui em São José dos Campos. E eu queria que você contasse um pouco como que é a atuação dessa associação, como que ela surgiu, por favor. Sim, a Associação Transbordamos, ela surge em São José dos Campos numa época onde não existia nada voltado para pessoas trans e travestis. Eu sou nascida e criada aqui em São José dos Campos. Uma pessoa trans não nasce com 18 anos de idade e a gente começa a enfrentar desafios logo na infância. O meu primeiro contato com o bullying foi quando eu tinha de 5 para 6 anos de idade no prezinho, onde eu fui lançada em um formigueiro pelas crianças. E nesse momento eu aprendi que eu era uma pessoa diferente. A exclusão social, o abandono familiar, a rejeição dos amigos ainda é a dura realidade de pessoas trans na nossa sociedade. E a Associação Transbordamos, eu fundei, eu idealizei a associação porque alguém precisava fazer alguma coisa para essa população aqui na nossa região, onde a gente não tinha ajuda de ninguém. Não existia um lugar onde a gente podia ser acolhido, onde a gente podia pedir alguma informação, buscar uma ajuda, alguém para estender as mãos, né? Então, a Transbordamos é a primeira e única associação sem fins lucrativos aqui do Vale do Paraíba, voltada exclusivamente para o empoderamento de pessoas trans. Temos enfrentamento à violência como parte do nosso DNA e trabalhamos para promover e garantir os direitos dessas pessoas. Nosso trabalho consiste em promover ações de conscientização e sensibilização para a diversidade sexual, além de oferecer suporte e apoio para o público trans, especialmente para aqueles que sofrem com a extrema vulnerabilidade social devido à discriminação e o preconceito. Nossa atuação se dá por meio de eventos, campanhas, workshops, palestras e atendimentos psicológicos e jurídicos gratuitos. Além disso, buscamos estabelecer parcerias com outras organizações da sociedade civil e poder público para ampliar o nosso impacto e fortalecer a defesa dos direitos LGBTQIA+. Desde a nossa fundação, em novembro de 2019, a Associação Transbordamos tem trabalhado em diversas frentes, com o objetivo de promover e garantir os direitos dessas pessoas. Uma luta que envolve não somente o enfrentamento à violência, mas também a conscientização e a inclusão em todas as esferas da sociedade. Com uma equipe formada por 7 comissões, sendo saúde, educação, cultura, empreendedorismo, autonomia financeira,
assistência social, jurídica e comunicação em redes sociais, a associação tem desenvolvido projetos que impactam diretamente a vida de mais de 2.000 pessoas aqui na região do Vale do Paraíba, além de alcançar mais de 45.000 pessoas por meio de nossas ações nas redes sociais. Entre as iniciativas que desenvolvemos, destacamos a segurança alimentar, o acesso à saúde, à educação, o acesso à cultura, a capacitação para o mercado de trabalho, a retificação de nome e gênero, o atendimento odontológico gratuito, palestras em universidades, hospitais, equipamentos de educação, segurança pública, saúde e serviços sociais. Nossa atuação tem sido essencial para garantir a inclusão de pessoas trans nos mais variados setores, incluindo o mercado de trabalho, onde já conseguimos estabelecer parcerias com empresas como GM, Ambev, Bayer, Ericsson, Suzano, AIG, Unimed Saúde. Além disso, temos recebido apoios de diversas organizações que atuam na defesa dos direitos humanos, como as Mães pela Diversidade, a Associação LGBT de São José, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São José dos Campos, Defensoria Pública, a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, o CRMI, entre outros. Sem essas parcerias, não seríamos capazes de promover uma mudança real e concreta na vida das pessoas trans aqui na cidade. Nosso trabalho incansável de nossos voluntários e a sociedade de nossos parceiros, já conseguimos atender mais de 800 pessoas trans em São José dos Campos, incluindo mulheres trans, homens trans, transmasculinos, pessoas trans não binárias e de gênero fluido. Acreditamos que o apoio de todos é fundamental para a consolidação de uma sociedade mais justa, respeitosa com as diferenças. E é um dos nossos projetos, né, que a gente, vou falar alguns porque são vários projetos dentro da associação, a segurança alimentar com a doação de cesta básica e kits de higiene, o projeto Saúde em Trânsito, que é a doação de kits de prevenção, roda de conversas e ações de prevenção de saúde com o mês Violeta, o Transpes, que é uma carteirinha que dá acesso gratuito a lazer e entretenimento, Transformatura, que é um curso preparatório para a conclusão de ensino médio através do Enseja, Transformando o Sorriso, que é atendimento odontológico gratuito, Varal Transbordando, que é doações de roupas gratuitas, tem Trans Aqui, evento cultural para artistas trans aqui da região, Capacita Trans, que é a capacitação para o mercado de trabalho, Nossas Mãos Também Grita, que é um cursinho de Libras, tem Trans Aqui Organizações, que é vaga de empregos e mentorias para as organizações contratar pessoas trans, Arobabado, que é uma plataforma de empreendedores trans para gerar consumo consciente, Mês da Visibilidade Trans, que é o mês inteiro de atividades e evento com a hashtag Tem Trans Aqui, Respeito ao Meu Nome, que é a retificação de nome e gênero, Dia da Beleza com maquiagem, corte de cabelo, coloração, design de sobrancelha, manicure, um evento incrível, Expo Trans, que é a feira de empreendedores trans, Marcha do Orgulho Trans, que é a manifestação pacífica pelo direito de existir, Café com Trans, é o primeiro podcast com histórias de pessoas trans aqui do Vale do Paraíba, Amos Trans, que foi um curso de fotografia e a primeira mostra de artes protagonizada por pessoas trans aqui da nossa região, a House of Bruni, que é uma cultura urbana LGBTQIA+, que é o ballroom, que é a cultura do Vogue, né, que além da luta também tem o close, atendimento jurídico, orientação e acompanhamento, atendimento psicológico, né, encaminhamento para psicólogos, palestras em universidades de medicina, serviço social, psicologia, pedagogia, odontologia e direito, palestras em hospitais, equipamentos de saúde, né? E aí a gente já teve eventos no Hospital Municipal, Hospital Regional, a Rede Luci Montoro e as unidades básicas de saúde, palestras em equipamentos sociais como CRAS, CREAS, CAC, SASC, palestras em equipamentos de segurança pública, Guarda Civil Municipal, Tiro de Guerra, CTA, Juntos pela Prevenção, que foi um evento onde reuniu professores da rede pública do Estado,
estado, de 17 municípios do Alto do Tietê e Vale do Paraíba, para conscientização ao bullying nas escolas e como que os professores devem agir sobre isso, né? Esses são um dos projetos da associação. A gente vem lutando arduamente aqui na nossa região para a gente conseguir ajudar essas pessoas a dar o seu próximo passo, seja na sua vida pessoal ou na sua carreira profissional. Fizemos a primeira turma de pessoas trans no Senai, em um curso de eletricista, onde essas pessoas passaram por vários processos seletivos para estar atuando dentro da indústria, né? Que é muito importante a gente ter pessoas trans atuando dentro do mercado. Então, a gente sabe que a gente não vai acabar com o preconceito, mas a gente pode garantir com que essas pessoas não enfrentem ele sozinhas. E isso faz toda a diferença na vida dessas pessoas. E, infelizmente, a expectativa de vida de uma pessoa trans no nosso país é de 35 anos de idade. Se essa pessoa trans for preta, a expectativa de vida cai para 28 anos de idade. É a menor expectativa de vida que tem no nosso país. Existem doenças raras onde a expectativa de vida é maior do que das pessoas trans. O Brasil, pela 15ª vez consecutiva, é o país que mais mata as pessoas trans no mundo. E quando eu falo que o Brasil é o país que mais mata as pessoas trans no mundo, eu estou falando do Brasil, eu estou falando de mim, eu estou falando de vocês, nós somos o Brasil. Essa responsabilidade é nossa. Está vindo aí uma nova geração com esse boom de informação na ponta da língua, que não vai mais aceitar o eu não sabia como resposta e vai cobrar muito nosso o que a gente tem feito para mudar essa realidade, né? Então é muito importante que todas as pessoas se tornem, né? Tome uma postura madura perante a nossa diversidade sexual e de gênero e se torne agente de transformação na nossa sociedade. E que se não for pelo amor, que seja então pelo respeito. Olha, eu vou confessar para você, quando eu fiz a pergunta aqui, como é a atuação da associação, eu nem de longe imaginei que fosse essa coisa tão ampla. Desse tamanho, né, Eliane? Meu Deus do céu, viu? Eu estou encantada. Meus parabéns, Brunielli, por essa iniciativa, que a gente até estava falando um pouco antes de começar o programa, né, Miriam? Que aqui em São José é uma cidade tão grande, tão rica, tão tudo. Tem um ambulatório, né, para atender o público trans, que a gente encontra em cidades menores aqui da região, né, Jacareí e tal. Então, quer dizer, que essa associação ela preenche uma lacuna que realmente o poder público não ocupa ainda, né? E isso é muito sério, né? De verdade, meus parabéns, eu estou encantada. Eu conheci, assim, de fora, estou me inteirando cada vez mais aí na comunidade agora, mas realmente impressionante, obrigada. Não é? O trabalho. Fiquei muito impressionada. Eu quero os contatos depois, tá, Brunielli? Eu quero os contatos porque nós temos um agente de relacionamento comunitário aí na Revap, o Cardoso. Vou pedir para ele marcar uma visita para conhecer o projeto, para vocês fazerem parte, de repente, do comitê comunitário da Petrobras, para poder vocês terem conhecimento dos editais que a Petrobras eventualmente publica, para poder patrocinar projetos, para vocês também participarem, enquanto convidadas externas, das atividades que a Petrobras está promovendo durante o mês do orgulho. Se não esse ano, talvez não dê tempo, por causa das agendas, mais para o ano que vem ou para os próximos meses. A gente não tem que falar só da gente no mês de junho também não, né? A gente tem que falar da gente todo mês, todo dia. Então, nossa, eu também estou encantada, que queria que vocês viessem para o Rio. Realmente, eu fiquei muito impressionada. Bom, prosseguindo aqui, a gente ainda vai ter oportunidade de falar mais ainda sobre isso, mas agora, Miriam, né, sobre a ONG aí, Mães pela Diversidade, essa iniciativa tão linda e tão necessária. Eu queria que você contasse um pouco para a gente aqui como que é o trabalho dessa ONG, né? O objetivo é acolher os pais que, assim que descobrem que o filho ou filha é LGBT, ficam assustados e, sobretudo, com muito medo, né? Eu gostaria também que você compartilhasse, se fosse possível, se você se sentir à vontade, a sua experiência conosco, que eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo agora pode se identificar, né? Como foi para você, que é mãe de uma mulher trans, quando soube da sua filha? Como foi a sua reação? Você demorou para aceitar? Você
como é que foi esse processo para você? Compartilha um pouquinho com a gente aí, por favor. É difícil falar depois da Brunielli, né? Ela tem uma web, tem um projeto lindo e diferente. Então, antes de mais nada, Eliane, eu queria pedir licença para o Charles, para a Brunielli, para a Michelle para falar, porque eu sei, a gente tem muita noção do nosso lugar, né? Eu falo como lugar de mãe, então nunca, jamais posso falar em nome da minha filha, em nome do Charles, em nome da Bruna, em nome da Michelle. Então, se eu também cometer algum deslize, eles vão me perdoar, mas primeiro queria agradecê-los e pedir licença para falar. Então, a nossa ONG, na verdade, é uma ONG nacional. A gente está hoje em 24 estados, nós temos coordenações em 24 estados. Nós só não estamos no Amazonas, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul. Fora isso, nós estamos já em 24 estados. E aqui no Vale nós temos essa parceria, inclusive com a Brunielli, que ajudou demais a ONG a crescer, mas é uma ONG de pessoas, de pais e mães de pessoas LGBTs, de crianças, adolescentes e jovens LGBTs, como você falou. E nossa intenção, o nosso trabalho é acolher o pai e a mãe, principalmente no momento da descoberta. Não só, mas em geral é no momento da descoberta que eles se aproximam, né? Que eles e elas se aproximam da gente, né? Como todo mundo falou aqui, muito bem falado, Charles e Michelle e tudo, nós temos um país extremamente, né, patriarcal, machista, etc. Então, nossa ONG é basicamente, acredito que 90% de mães. Nós temos pais também, mas são exceções que confirmam a regra, né? A maioria de muitas mães. E a nossa intenção é sempre acolher essa mãe nesse momento, porque, em geral, a gente tem todo tipo, sabe, Eliane? Todo tipo. Tem mãe assustada, tem mãe que já chega. Felizmente, ultimamente, a gente tem mães que já chegam prontas, que já entenderam, que já acolheram e chegam só para se somar na luta. Mas a gente tem mãe que chega muito assustada, preocupada, chorosa, com dificuldade para entender. E o nosso trabalho é escutar. É escutar essa mãe, acolher e dizer para ela, olha, não tem nada de errado com o seu filho, com a sua filha, com o seu filho, não tem nada, ele não está doente, não tem nada, não tem nada errado com a sua família, né? A nossa presidente costuma dizer que a primeira pessoa que sofre é a pessoa LGBT e o segundo é a mãe, né? Então nós temos muitas mães que a culpa é sua, porque mimou demais, ou porque mimou de menos, ou porque trabalhou fora, ou porque não trabalhou, ou porque é separada, ou porque é casada, ou porque tem todo tipo de preconceito também, de acusação, de julgamento da sociedade em cima da mãe que tem um filho LGBT. Então, a mãe também tem esse processo dela de entender. Mas o nosso trabalho é isso, escutar essa mãe, ouvir. A gente entende que cada mãe tem seu tempo, cada mãe tem o seu processo, né? Então, a gente escuta com respeito, não julga, porque nem toda mãe chega pronta, algumas mães chegam LGBT-fóbicas, né, falando coisas que, né, as outras mães, é um processo até muito interessante, as outras mães ficam bravas e a gente fala, calma, ela tem o tempo dela, vamos escutar, né, porque tem um processo de cada mãe. Então, é uma coisa que a gente fala, né, ouvindo a Brunielli falar, que a gente conhece, a Brunielli é uma parceira muito importante para a gente, nós adotamos a Brunielli aqui no Vale do Paraíba, então ela é nossa filha e nossa parceira, a gente cresceu muito no Vale com o apoio, essa parceria que a gente tem com a Brunielli, mas o que a gente diz aqui, nossas mães que estão no Mães pela Diversidade, não são as mães que colocaram os filhos para fora de casa, porque ela se deu um passo, que seja mandar uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem nas redes sociais, falando eu gostaria de falar, ela já não está nesse processo. As mães que, infelizmente, as mães que colocam os filhos para casa, que é uma realidade ainda muito dura no país, né? Que muitos pais e muitas mães colocam os filhos para fora de casa quando descobrem que os filhos são LGBTs. Não é o nosso caso, mas é uma mãe que está assustada, preocupada, principalmente com julgamento, às vezes ela não entende, ela não tem informação. Então, o nosso trabalho é ouvir. E é muito interessante esse processo de acolhimento, é um processo muito lindo, porque, assim, às vezes a gente pega mães que
nossa, chegam assim desesperadas e estavam com a gente na parada no domingo passado, né? Então esse processo todo é muito, muito importante. Mas quando eu comecei a trabalhar nesse acolhimento, eu estou no acolhimento, deve fazer, sei lá, uns 3 anos, 4 anos, eu estou na ONG desde 2018. E aí eu vou contar um pouco, falando da ONG, de como é que é esse nosso trabalho e mesclando aí com a minha história, como você pediu. Eu tenho uma filha hoje, 30 anos, que se reconhece como uma travesti, mas ela não foi sempre assim. Primeiramente, ela se entendia como um menino cis gay. Com 16, 17 anos, foi quando ela chegou para mim e falou, se entendia como um menino cis gay. Eu não tinha... De fato, eu não tinha problema com isso, eu não tinha questões, eu não tinha preconceito, eu tinha uma certa abertura, eu não tinha conhecimento, mas tinha uma certa abertura para isso, então para mim não foi um problema, né? Só que, assim como o Charles, a minha filha era um menino cis gay que gostava do mundo feminino, com signos femininos. Ela me contou no outro dia, ela foi para a escola com sombra verde, pulseira e brinco e o coraçãozinho de mãe assim, apertado, do medo da violência, da discriminação, da ofensa, né, essa questão de tudo que a gente tem com a sociedade. E aí ela foi, aí com relação ao medo, porque a gente sempre fala, nós somos unidas, assim, a gente tem muito amor, na nossa ONG a gente tem essa coisa do amor, do tempo de cada um, de respeitar a mãe, mas o que nos une é o medo. É o medo dos nossos filhos quando eles vão para a rua, quando eles vão para a escola, o medo da violência. O que nos une é o medo, inicialmente, e o sentimento de injustiça e de indignação. Porque os nossos filhos merecem todos os direitos como qualquer outra pessoa, né? Eles não têm nada de diferente e eles têm todos os direitos que têm. Então, é assim, aí como a gente tem muito medo, o que eu fiz com a minha filha? Traz para dentro de casa, traz o namorado para cá, vai namorar aqui, vai sair com a gente. E aí você começa a perceber essa questão do preconceito nos olhares, nas coisas e tal. Mas aí você, como pai, como mãe, você está ali, tenta... começa a enfrentar. Mas eu percebi, depois de muito tempo, que assim, estava tudo bem, na época estava aqui, o namorado estava aqui, entre a família estava tudo ótimo. Mas isso não saía do ambiente familiar, entendeu? Não saía de casa. Porque os meus irmãos sabiam, até porque meus irmãos também têm filhos LGBTs, mas assim, meus pais não sabiam, que tinham idade na época, meus colegas de trabalho não sabiam, né? Então, assim, eu percebi que eu estava dentro do armário e fiquei dentro do armário durante um bom tempo, né? E também porque a minha filha era uma adolescente, né? Com 16 para 17 anos, então eu também respeitei o tempo dela, porque, vou contar para os seus avós. Não, mãe, não quero, né? Porque eles também têm esse tempo. Com 16, 17 anos não é fácil você enfrentar toda a família, essa outra família que vem com pai, mãe, tio, primos, entendeu? Então eu fui respeitando também o tempo dela, quando ela queria que contasse. E aí queria fazer esse link com o que você disse, né? A gente fala com essas coisas da brincadeira, do que tipo de ambiente a gente cria, porque você pode criar um ambiente em casa que quando o seu filho se entender como uma pessoa LGBT, ele não vai se sentir à vontade para contar para você. Então, assim, você pode estar causando sofrimento para o seu filho, para sua filha, você não tem nem ideia. Né? Então, assim, é importante. Eu fui respeitando o tempo da minha filha. E aí, em 2018, a nossa ONG é uma ONG suprapartidária, então não vou dizer exatamente qual foi o motivo, mas em 2018 eu pensei que eu fosse enlouquecer, porque aquele ambiente político que estava se mostrando no país, as pessoas não entendiam. As pessoas não entendiam e eu chorava de medo do que o Charles falou, que vinha como retrocesso, como risco, como aumento do risco da violência que minha filha podia sofrer e toda a comunidade LGBT. E aí eu fiquei desesperada, perdi amigo de 20 anos que não entendiam o que eu estava passando. Aí eu falei, não, eu preciso estar com outras pessoas que entendam o que eu estou sentindo. E aí eu fui procurar um mães, foi em 2018, e aí encontrei outras pessoas, outras mães. E aí eu nunca mais saí. E aí, sim, eu saí do armário e fui aprender.
Fui aprender, fui conhecer, fui conversar, fui ler, fui estudar. Até então eu conversava bastante com a minha filha, mas eu precisava de mais. Então eu costumo sempre dizer, quando a gente vai falar em nome da ONG, né, que se eu tivesse uma filha que fosse, sei lá, uma atleta olímpica ou uma bailarina, eu ia querer aprender tudo desse mundo. Como é, como é que funciona, o que precisa, tudo. E eu, como mãe de uma pessoa LGBT, eu fui aprender tudo do mundo LGBT, tudo até parece, né, que pretensão, mas fui aprender o mundo LGBT, conhecer, estudar, ver filme, e encontrei isso no Mães pela Diversidade. E aí comecei a trabalhar com as outras mães, me entendi, encontrei os pares e fui entendendo por meio das outras histórias das outras mães, a gente vai entendendo. Nós temos mães em todos os estágios, aquela mãe que acabou de chegar, que está chorosa, aquela mãe que está indo para a parada, aquela mãe que é militante, e a gente vai, tem todos os estágios de mãe, a gente vai com outras histórias, trocando, a gente vai aprendendo, e aí a gente consegue se fortalecer e fortalecer o filho ou a filha, entende? Porque a sociedade não vai, não está do jeito que a gente queria, está melhorando, como disse o Charles e a Michelle, está melhorando, felizmente está melhorando muito, mas ainda a gente sabe que os nossos filhos e as nossas filhas sofrem muito preconceito, né? Ainda sofrem muito, quando eu falo filhos, viu gente, estou falando filhas, filhos e filhas, então assim, eles não sofrem muito preconceito, então a gente precisa se fortalecer, a gente precisa aprender e estar junto para a gente entrar nessa luta. Quando eu for no sentimento de acolhimento, porque minha filha ficou assim, aí quando foi em 2018 eu fui para o Mães, em 2020, durante a pandemia, ela começou a questionar a sua identidade. Aí ela começou a questionar a identidade de gênero dela, mãe, porque como ela sempre gostou e sempre foi ligada a esse mundo feminino, aos signos femininos, ela começou, isso foi ficando mais forte, e aí ela foi se manifestando durante a pandemia como uma pessoa não binária, e se expressando, a expressão de gênero dela era de uma pessoa não binária, o que durou pouco tempo, e logo ela se entendeu como uma mulher trans. E aí é um outro processo, felizmente para ela, para mim e para nossa família, eu já estava no Mães, então foi um processo que foi bem mais leve, eu pude estar com ela, apoiá-la na troca de nome, na questão da hormonização, as questões que são específicas das pessoas trans, né? Que são diferentes, cada um tem a sua especificidade, mas a pessoa trans, ela tem essa questão que a Brunielli falou, tem a questão do nome, tem a questão das questões médicas, alguma questão corporal e tal. Então, felizmente, eu já estava no Mãe, já estava um pouquinho mais instruída, não estava tão ignorante, e pude apoiá-la nesse processo, né? Então, e hoje ela é uma mulher com 30 anos, já se conhece como travesti e se apresenta assim, e está fortalecida. Então, é o que eu digo sempre para as mães, quando as mães chegam e que a gente vai fazer esse trabalho de acolhimento, eu sempre pergunto, ela chega chorosa, qual que é o seu problema? Ai, meu filho vai sofrer. Ai, a minha filha não vai casar. Ai, porque ela vai sofrer na escola, ela não vai ter emprego, como é que ela vai arrumar namorado? Ela pode sofrer violência. E quando você tem algum problema com o seu filho, com a sua filha, não, eu amo, é o amor da minha vida. Gente, então presta atenção, mãe. Seu problema não é com o seu filho, seu problema não é com a sua filha. Seu problema é com a sociedade. É com que ele vai sofrer. Então, nós vem aqui, vem com a gente, vem lutar, vem ouvir sua filha, vem se fortalecer seu filho, fortalecer a sua filha para a gente junto enfrentar a sociedade e lutar por uma sociedade melhor. A gente precisa se fortalecer, porque, em geral, é isso. A mãe chega, mas ela só precisa se fortalecer, porque ela ama o filho. O problema dela não é com o filho ou com a filha. Então, é esse o trabalho que a gente faz, que a gente tenta fazer, que é acolher. E, felizmente, a gente vai crescendo e trazendo mais pai, mais mãe, e aí encontra gente maravilhosa pelo caminho, como a Bruni, como o Charles, como a Michelle, e vai aprendendo e sabendo que a gente não fala no lugar deles, porque esse é o lugar deles, a luta é deles, a vivência deles. Eu jamais vou saber o que minha filha passa. Então, ela é uma mulher
forte, mas quando eu falava para ela, filha, eu estou na militância, ela falou, mãe, eu saí na padaria para comprar pão, eu já estou militando, porque a minha existência já é uma militância. Então, felizmente, mas assim, eu jamais vou saber o que ela sente, né? O que ela passa e qual é a vivência dela. Eu só posso estar junto, tentando aprender, tentando ajudar e tentando apoiar. É isso. Muito obrigada, Miriam, por compartilhar essa história linda. Eu sou você lá de 2018, vivendo isso agora. Eu ainda me emociono com algumas situações. Eu também me emociono sempre. As suas falas, assim, é isso. Sou eu. Mas mais para frente eu falo disso agora, eu preciso me recompor. Mas vamos lá, Charles, voltando com você. Eu gostaria agora que você contasse um pouco sobre o seu livro, especificamente. Até onde eles vão os direitos LGBT sob ameaça. Que, aliás, é um tema que foi de encontro aí, né, com o tema da parada LGBT desse ano, que foi basta de negligência e retrocesso no legislativo, vote consciente por direitos da população LGBTQIA+. Eu confesso, ainda não li o seu livro, estou curiosa, vou ler. A sua obra destaca os avanços nos direitos LGBT nos últimos anos e a importância da luta permanente para evitar retrocessos. Basicamente é isso? Eu falei bobagem. É ao contrário. Justamente o contrário. O que eu discuto no livro, né? Primeiro, ele é baseado na minha dissertação de mestrado. Eu faço uma pesquisa nos projetos de leis, projetos de decreto legislativo, ou seja, os documentos parlamentares submetidos ao Congresso Nacional que dizem respeito à população LGBT. E eu usei o termo LGBT porque é assim que é utilizado no portal, né? E nos documentos parlamentares. Eles ainda utilizavam essa legenda, né? Essa sigla, LGBT. Então, eu vou, dentro desses documentos, né? Eu faço uma avaliação quantitativa, um levantamento quantitativo de quantos documentos com essa temática foram submetidos ao Congresso e vou fazer uma análise do discurso, das justificativas presentes naqueles que promovem o retrocesso. Ou seja, aqueles parlamentares que submeteram projetos que intentavam fazer retroceder os direitos, é neles que eu vou me debruçar e vou analisar o discurso deles. Do que eles estão falando, baseado em que crenças, baseado em que valores, qual é a justificativa horrenda que eles estão utilizando, e é cada coisa bizarra que a gente encontra, por exemplo, projeto de lei que criminaliza a cristofobia, né? Fora os projetos que procuram impedir o uso dos banheiros públicos de acordo com a autodeclaração, a autoafirmação de gênero e etc. Né? E aí é sobre esses documentos que eu vou me debruçar. Porém, para poder falar desses sujeitos, né, que é o Estado, que é um ente, que eu chamo de sujeito abstrato, e a população LGBT, QIA+, que é o sujeito concreto, eu vou historicizar, vou lá buscar falar sobre as origens do movimento LGBTQIA+, no Brasil, trazendo um breve panorama desse histórico, e vou também falar do Estado, enquanto sociedade civil, enquanto sociedade política, bebendo das fontes gramscianas, né, de Antônio Gramsci, que foi um autor e político e militante, filósofo, que fundou o Partido Comunista Italiano, que era marxista, né? Ele divide o Estado em duas facetas, né? A sociedade civil e a sociedade política, e ele vai dizer que é na sociedade civil onde há as disputas de hegemonia do poder através dos aparelhos privados de hegemonia. Que são os aparelhos privados de hegemonia? São aquelas entidades em que se discute a ideologia presente na sociedade. As igrejas, as escolas, a mídia, os sindicatos, o próprio parlamento. Então, nessa dissertação, que foi baseada no livro, eu vou falar sobre isso, como eles encontraram esse mecanismo estratégico para a disseminação da ideologia deles, né? Que é uma ideologia confessional, de Estado confessional, que rebate a laicidade do Estado. Por isso que a capa do meu livro é um agroboy segurando uma arma, uma bíblia, e no chão, debruçado, um corpo trans abatido. E ao fundo, o Congresso Nacional. A artista que fez a capa do livro, que me doou essa arte magnífica e sinistra, obscura, que é assim, assustadora a imagem, né? A Kátia Domingues,
Eu falei para ela, Kátia, eu quero uma imagem assim, mais ou menos assim, assim. Ela desenhou em meia hora. Fabulosa, Kátia Domingos. Eternamente grato a ela pela doação que ela fez, por acreditar também na pauta, apesar de ser uma mulher cis, hétero, mas super aliada. E é disso que a gente precisa, sabe, Miriam? Não sei se você concorda, Brunielli. A gente precisa de aliades. A gente precisa cada vez mais disso. Graças a Deus, aos deuses, aos orixás, a gente tem encontrado muitas pessoas aliadas na Petrobras, né? E isso tem permitido que a gente também lá abra portas para as nossas pautas. Só que lá na dissertação, Eliane, eu defendi, né, eu apresentei a dissertação em 2017, então eu trouxe um panorama dos projetos de lei, dos documentos parlamentares submetidos no Congresso antes do bolsonarismo. Então, quando eu vou publicar o livro, eu preciso atualizar a pesquisa. Então, a pesquisa quantitativa quase que quadriplicou o número de documentos submetidos. E anteontem, eu tive uma infeliz surpresa, né, no Instagram, olha isso, porque depois que eu publiquei o livro, gente, eu me dei um sabático. Eu falei, não, agora eu vou parar um pouco, eu não pretendo fazer o doutorado, porque eu me esgotei, é um trabalho árduo, é bem difícil ser trabalhador, ativista, militante, pesquisador, e escrever livro e estudar ao mesmo tempo. Eu quis parar um pouco. Mas eu tive a infeliz surpresa, né, no Instagram de descobrir que só no último ano foram submetidos mais de 200 documentos parlamentares transfóbicos. Então, olha só, a minha pesquisa já está super desatualizada. E eu publiquei o livro em novembro do ano passado. Né? Então, assim, é algo que eu deixo aí esse legado. Dizem que a gente só se torna um ser humano completo quando faz um filho, ou põe um filho no mundo, ou adota um filho, não sei, quando escreve um livro e quando planta uma árvore, né? Eu só não tenho ainda um filho, tenho minhas 2 gatas, que eu considero filhas. Mas, assim, eu me sinto um ser humano completo por ter deixado esse legado. Deixo aí para as futuras gerações que desejarem continuar essa pesquisa, até entrego o meu projeto de doutorado para quem quiser, que eu cheguei a fazer entrevista, não foi aprovado na entrevista, porque, à época, o meu projeto não era interessante, porque a gente estava no meio do bolsonarismo, e eu queria falar justamente do bolsonarismo e dos retrocessos que ele promovia para a população LGBT, e a banca considerou que eu não teria condições históricas para poder fazer um estudo baseado na minha ideia, na tese que eu estava trazendo, né? Que é a tese do avanço do projeto confessional, né? Eu não falei porque o agroboy, né? Porque eu falo da bancada BBB. Esse termo foi criado pela deputada Érica Cocai, do PT de Brasília, né? Distrito Federal. Ela criou esse termo, a bancada da bala, da Bíblia e do boi, que é a frente parlamentar do agronegócio, a frente parlamentar evangélica e a frente parlamentar da segurança pública. Essas figuras que ocupam esses espaços, que são a sociedade civil, né, os espaços de disputa de hegemonia, tudo a ver com o que Gramsci falou, eles que vão ter esse fôlego para poder ir contra as pautas LGBT e outras mais, né? E eles agem em bloco, são estratégicos, eles têm muito mais, vamos dizer assim, eles acabam fazendo uso das nossas estratégias coletivas, sabe? Que essa estratégia coletiva é nossa. Não é do capitalismo, o capitalismo é individualista. Então, eles usam essa estratégia, eles vão em Gramsci, eu falei isso na banca, né? E aí a professora que estava convidada, que estava na banca, a professora emérita, ela é Ismênia, ela tem um CRAS aqui no Rio de Janeiro com o nome dela, de tão poderosa que ela é. Ela puxou minha orelha, ela falou, eu não acho que eles estejam lendo Gramsci, não, e tal, não sei o quê. Eu falei, estão, tanto que um deles cita Gramsci no projeto de lei. Gente, é absurdo, eles leem das nossas fontes, fazem de O Príncipe de Maquiavel o seu livro de cabeceira e usam as nossas próprias armas contra a gente, que é a coletividade, se unem em blocos para votar projetos contra nós. Por isso que eu falo muito de representatividade. E não à toa, gente, eu me sinto muito emocionado, primeiramente, abençoado e grato. Que bom que a temática da parada LGBTQIA+, de São Paulo foi esse, porque a gente tem que colocar pessoas que nos representam no poder. Está demorando muito para falar sobre isso, gente, porque tem gente que fala assim, não, a gente não tem que misturar isso com política, não tem que misturar isso com religião. Pelo amor de Deus, eles fazem isso há séculos. Está na hora da gente fazer também. E, gente, quem é Erika Hilton? Aquela mulher tem que ser presidente do Brasil. Maravilhosa. Eu amo aquela mulher, tô doido para conhecê-la, sabe? Então, assim,
É sobre isso, mais ou menos, né, que eu falo, mais ou menos, que eu falo no livro. Muito Eliane, bacana, fiquei desculpa curiosa. quebrar o protocolo aqui, mas eu quero ser convidada para o lançamento do livro do Charles. Eu quero ir para São José dos Campos. Sim, pois é. Vai ser sexta-feira, dia 14. Eu só não sei o local ainda, eles ainda estão definidos. Se vai ser no Armazém do Campo, se vai ser no Sindimetal, no Sindicato dos Químicos ou no Sindipetro São José dos Campos. Eles ainda estão definindo o local, tá? Assim que tiver definição, eu vou informar. Vai ser à noite, porque durante o dia todo eu vou estar na Revap fazendo as atividades, né? Para a qual eu fui convidado. E depois vou para o lançamento. Dia 14, então, na sexta-feira, Charles. Isso, dia 14. Bacana. Assim que a gente tiver mais detalhes do evento, eu passo para vocês, obviamente, que com certeza né, estão todos convidados. Já estou curiosíssima. Bom, e não tem protocolo nenhum não, Miriam, viu? Sem protocolos esse programa. Você pode falar que é isso mesmo. Bom, falando aí de direitos, né? Quer dizer, esse tema aí do livro do Charles mostra que realmente os ataques são diários e são muitos, né? A população trans, ela tem algumas conquistas recentes, né, Brunielli? Como o direito, por exemplo, da retificação do nome, gênero no documento, que ficou um pouco mais desburocratizado, isso é bem recente, né? Mas ainda tem muito por fazer. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aí, na sua visão aí, quais são os maiores desafios hoje para a população trans no Brasil, que são muitos, mas para citar alguns, os principais, o que você destacaria? Meu Deus, então, existe uma lacuna muito grande entre a população trans e o acesso a direitos básicos constitucionais. Direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à vida, que é o mais básico de tudo, né? Como eu disse, a expectativa de vida é muito baixa. A evasão escolar de pessoas trans no ensino médio é de 82%. E a gente não chama de evasão escolar, a gente chama de expulsão escolar. A presença de pessoas trans em universidades é 0,02%. É quase nada, né? Então, eu acho que o pior inimigo da população trans na sociedade é o achismo. É as pessoas acharem que isso é uma escolha, que isso é uma opção, que em determinado momento da vida a pessoa para e pensa, agora eu quero ser travesti. Quando eu crescer, eu quero ser travesti, né? Não é uma escolha, não é uma opção. Essas pessoas já nascem assim. E a ciência explica a incongruência de gênero, né? Por isso que a gente deve derrubar essas pessoas que são anti-ciência, porque a ciência já traz toda a explicação sobre a diversidade sexual e de gênero, né? E só existe essa sigla LGBTQIAPN+, por uma questão política, porque essas pessoas precisam ter seus direitos garantidos, né? Então, as pessoas trans ainda têm muita dificuldade para poder se manter dentro do ambiente escolar, porque depois da nossa própria casa, a escola é o lugar que a gente mais sofre violência. Então, a gente está lutando por uma educação mais inclusiva, a gente está lutando para a gente conseguir terminar os estudos, sabe? A gente está lutando para não ser expulso de casa, a gente está lutando para ter o nosso nome reconhecido, a gente está lutando para conseguir entrar numa universidade, para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. A gente está vendo a primeira pessoa trans em tal lugar, a primeira pessoa trans em tal lugar. Não existe liberdade sem a liberdade financeira. A gente precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa nessa sociedade. 90% das mulheres trans têm a prostituição como única escapatória de sobrevivência. É automático como essas mulheres é lançada para a margem da sociedade sem direito a nada. Na pandemia, quem estava na margem da sociedade foi para o abismo social, ficou ainda mais difícil. A sociedade é muito cruel com essas pessoas que ousam ultrapassar o limite do seu próprio corpo em busca da sua própria felicidade, sabe? E as pessoas trans vem gritando por socorro há anos.
há anos dentro da nossa sociedade. Ao longo da história da humanidade, sempre existiu pessoas trans. E ao longo dessa história, essas pessoas sempre foram excluídas de tudo. Existe estudo na sociedade que diz que 80% da população global nunca teve nenhum tipo de contato com uma pessoa trans na vida. Isso mostra o quanto essas pessoas estão isoladas de todo mundo, afastadas. Em 2020, todo mundo conheceu o isolamento social. Acredito eu que ninguém tenha gostado, mas é essa condição de isolamento social que vive as pessoas trans ao longo da história da nossa humanidade, com tudo funcionando. A gente enfrentou, na década de 60, a questão dos manicômios, que jogavam essas mulheres para manicômios, elas levavam eletrochoques. Veio a ditadura militar também, que colocou todas de joelho e matou uma por uma. Depois teve a Operação Tarântula, uma operação da Polícia Militar, e a ordem era: prende essas pessoas, porque eles achavam que as mulheres trans estavam espalhando, disseminando o vírus HIV, culpavam essas mulheres pelo vírus, inclusive apelidaram até de doença gay, de doença rosa, né? Enfim. Então, tinha uma operação que as mulheres trans podiam andar na rua da meia-noite até 4 horas da manhã, porque se ela fosse pega fora esse horário, era presa por vadiagem, né? Então, a sociedade precisa ainda evoluir muito no quesito quando a gente fala sobre pessoas trans e travestis. A gente ainda enfrenta muita dificuldade para conseguir ser atendida em um médico. Os homens trans são homens que não conseguem, que tem vaginas e que não consegue passar por um ginecologista, não consegue um exame de colo de útero, não consegue fazer uma mamografia. E se esse homem trans for gay, ele quiser gestar uma criança, ele quiser engravidar, como é que ele vai fazer esse acompanhamento? Como é que ele vai ser respeitado? A nossa população também reproduz e a sociedade não encara isso. A gente não tem direito de reprodução, a gente não tem direito de constituir a nossa própria família. O direito de amar e ser amado, a gente perde a questão do amor, sabe? A mulher trans, ela pode ser a amante, a peguete, a ficante, ela pode ser até a prostituta, mas nunca a namorada, a mulher, a mãe de família, sabe? Então, ainda assim, existe muito preconceito na sociedade que está enraizado, estruturado na nossa sociedade com as pessoas trans. E a gente ainda precisa lutar todos os dias para ter um mínimo garantido. Porque a gente tem vários direitos, mas para a gente conseguir com que esse direito seja executado, a gente precisa que lutar muito dentro dos equipamentos públicos e privados. Para mim conseguir usar um banheiro dentro de um shopping, para mim conseguir agendar uma consulta médica, para mim conseguir terminar os estudos, coisas simples, coisas básicas do dia a dia. Para mim pegar um ônibus não é tão simples assim para uma pessoa trans, né? Então eu acho que o que a gente precisa de verdade é que as pessoas cisgêneras reconheçam o poder dos seus lábios e levante a sua voz contra a violência de gênero. Eu só consegui chegar onde eu consegui chegar porque pessoas cisgêneras estendeu as suas mãos para mim, me deu uma oportunidade, sabe? Então tudo que eu fiz foi através dessa conexão com pessoas aliadas, pessoas cisgêneras, pessoas que não são trans. A gente é 4% da população do Brasil, a gente somos muito pouquinha o nosso número de pessoas. Então, a sociedade precisa entender o seu privilégio e fazer o teste do pescoço. Quantas pessoas trans tem no seu ciclo de amizade? Quantas pessoas trans trabalham no mesmo lugar que você, estudam no mesmo lugar que você, frequenta o mesmo lugar que você? A gente precisa trazer essas pessoas para perto, dar oportunidade, estender as mãos, se tornar um agente de transformação, tomar essa postura madura, sabe? Já passou da hora da sociedade parar
e pensar que isso não é uma opção, que isso não é uma escolha. Jamais eu iria escolher ser violentada na escola, ser violentada no trabalho, ser violentada no transporte público, ser violentada dentro de um banheiro da rodoviária, sabe? A gente somos espelho para a sociedade serem quem elas são. E as pessoas cada vez mais querem ser elas mesmas. E as pessoas trans é um espelho para isso, né? E a gente precisa fazer esse teste do pescoço, a gente precisa trazer essas pessoas para perto e estender as mãos para essas pessoas. Se a gente caminhar pelo calçadão de São José, quantas pessoas trans vai estar trabalhando naquelas centenas de lojas? Dentro de um shopping, quantas pessoas trans estão trabalhando num shopping? Será que porque essas pessoas não querem trabalhar ou é porque elas não estão tendo oportunidade dentro do mercado de trabalho, né? Então a gente tem que se questionar e trazer essas pessoas para perto. Eu acho que o nosso pior inimigo é esse, é as pessoas acharem que isso é uma opção, que isso é uma escolha, né? Existe uma população, né, da sociedade que é cristã e que acha que essas pessoas vivem no pecado e o salário do pecado é a morte. Então tá aí uma morte naturalizada dessas pessoas. Morreu porque é a vida que escolheu. É assim que essas pessoas falam e não é uma escolha. Eu acho que a igreja e todas as religiões têm que começar a olhar para essa parcela da população com um olhar mais humanitário, não só de pessoas trans e travesti, mas de toda a nossa comunidade LGBTQIA+. O que os bebês intersexo passa, o que as mães de crianças intersexo passa. Gente, é surreal. Um bebê não escolhe, a gente não escolhe nada. Imagina, a criança nasce com as duas características sexuais, nasce com os dois genital, nasce com as duas características, né? O que essa mãe passa no hospital, o que essa criança passa em procedimentos cirúrgicos, em violações de direitos, é surreal. E essa criança escolheu nascer com as duas genital? Não escolheu, ela nasceu dessa maneira. Então a gente precisa enxergar a população LGBT com um olhar mais humanitário e trazer essas pessoas para perto, sabe? Como eu disse, se tornar um agente de transformação. A gente precisa construir lugares na sociedade que seja seguro para uma mulher preta, porque se o local for seguro para uma mulher preta, ele é seguro para todo mundo. E a gente precisa fazer essa reparação histórica dentro da nossa sociedade, porque a gente tem essa dívida com a população trans e travestis, da gente conseguir fazer essa reparação e trazer essas pessoas e incluí-las em todas as esferas da sociedade. Obrigada, Brunielli, por essa fala. Foi bastante forte, mas eu acho que necessária, eu acho que é importante, né, que nossos ouvintes tenham contato com essas informações e comece mesmo a abrir a mente, né, para essa realidade, né? Pessoas trans existem, pessoas LGBT existem, elas estão dentro das famílias, né? Não é aquele discurso de não, eu defendo a família para excluir os LGBTs como se eles não tivessem famílias. Eles têm famílias, né, Miriam? Eles acho que tem mãe, tem pai, tem festa de aniversário, ceia de Natal, igual todo mundo, né? Vamos abrir a mente. Quando não são expulsas de casa, quando tem o privilégio, porque para as pessoas LGBTs até ter família é privilégio. Tão triste isso. Bom, Miriam, eu vi um dado muito interessante que aponta que no Brasil são mais de 2 milhões de mães de pessoas LGBTQIA+. Ou seja, é um batalhão, né? Do tamanho aí da cidade de Belo Horizonte, por exemplo, né? Isso é forte, muito forte, e mostra que somos muitas e não estamos sozinhas. Digo somos porque, como eu já mencionei anteriormente, eu também sou mãe de um menino trans de 17 anos. Recém-chegada a Mães pela Diversidade, fui extremamente bem acolhida. E apesar do pouco tempo com vocês, eu percebi já que esse objetivo da ONG, o que nos move, é o mesmo sentimento que move qualquer mãe em qualquer lugar do mundo, que é o instinto de proteção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É exatamente isso, porque a gente sabe que a sociedade é muito dura, né? Pode ser muito dura com os nossos filhos, com as nossas filhas, né?
Então, é isso mesmo, a gente quer proteger, né? A gente, na nossa ONG, nós somos muitas mesmo, né? Nós somos a nossa ONG, e a gente tem histórias de todo tipo, né? Tem histórias alegres, tem histórias felizes, tem histórias muito tristes. A Zilda Vermont, que é mãe da Laura Vermont, que foi assassinada, uma travesti que foi assassinada, foi espancada até a morte, é uma de nós. Nós temos mães que perderam filhos para o suicídio, nós temos mães de pessoas que sofreram agressão, né? A Márcia mesmo, que é a nossa coordenadora aqui do Vale do Paraíba, é uma de nós. O filho foi agredido por absolutamente estar fazendo nada, a não ser estar na rua com o namorado, teve um traumatismo craniano, quase morreu, um coágulo no cérebro, ficou com sequelas e tudo. Então, assim, nós temos a gente não pode falar só das tristezas, mas a gente também não pode negar que elas existem, né? Então, assim, a gente faz, com certeza, o instinto de proteção. E quando a gente vai se juntando, vai se unindo, é o que eu estou falando, a gente vai tornando isso, como a Brunielli falou, mais jogando isso para a sociedade perceber que não é, primeiro, uma escolha, que não é uma aberração, que não tem nada de errado e que somos muitos. Então, uma das nossos lemas é que as famílias precisam sair do armário. Né? Essa expressão que algumas pessoas LGBTs nem gostam, mas a gente fala as famílias precisam sair do armário, porque a partir do momento que eu tenho um amigo, eu tenho uma parente, todo mundo, e vai ficando o que deveria ser, que é absolutamente normal e comum, que a gente não deveria ter essa coisa de que a pessoa é LGBT. Eu tenho um exemplo disso que foi assim muito importante para mim. Como eu disse para vocês, eu tive um momento que eu não falava para as pessoas de trabalho. Em 2018, eu pensei que eu fosse morrer, eu comecei a falar para as pessoas em que eu confiava mais. E, a partir de então, foi a melhor coisa, libertador para mim, sair, ir para a militância e mostrar a minha cara, com todas as consequências disso, né? Por exemplo, meus pais tiveram muita dificuldade para entender a minha filha quando ela se entendeu como uma mulher trans. Até quando era um menino cis gay, eles foram. Como uma pessoa trans, foi mais difícil, o que vem a confirmar o que a Brunielli falou. Então, assim, tem todas as consequências. Mas, é o que eu digo, eu amo tanto o amor de mãe é uma coisa tão forte, o amor de pai, o amor de mãe é uma coisa tão forte que você quer proteger o seu filho. Então, esse o nosso trabalho, né? A gente se unir e mostrar para as pessoas. E foi tão significativo para mim que os colegas de trabalho, a gente estava numa reunião, assim, uma reunião de lazer, de encontro, de trabalho, pessoas com quem eu trabalhei mais de 10 anos. E eu, quando fui falar da ONG, falo, e põe nas minhas redes sociais, e vou para a parada, né? E falo. Eu comecei a falar, e aí naquela reunião de trabalho, um colega meu falou assim: Miriam, sabe o que é? Eu tenho uma sobrinha que é lésbica, é casada com outra mulher e tal, mas ela vai sempre, não tem nada demais, né? Eu falei, então. Aí chegou outro e falou assim: então, meu filho é casado. Aí um outro com que não jamais imaginava, ele falou assim: minha filha também. Você entendeu? Um grupo que eu estava com 6 pessoas, e todo mundo, quando eu falei, coloquei, os outros falam, não, eu também tenho. E é isso, a gente precisa fazer isso. A partir do momento que você se entendeu, se fortaleceu, a mãe se entendeu, se fortaleceu, a gente chama a mãe, olha, vamos para a parada, vamos dar as caras, vamos falar no cabeleireiro, no mercado, com os parentes, vamos, porque aí a gente vai ver que todas essas pessoas, as pessoas não precisam sofrer, né? Me dá uma dor no coração imaginar a Michele, 11 anos, sofrendo por ser dessa dificuldade, a minha filha, a dificuldade da pessoa sofrendo por tentar fazer uma coisa que não, né, para tentar mostrar uma coisa que não é o que ela é. Então, a gente precisa fazer isso ficar o que tem que ser, que deveria ser desde o começo, né? Muitas pessoas. Então, esse é o nosso papel, acho que como aliado e como família, né? É essa coisa do instinto da proteção, mas a proteção na luta, de falar, de chamar as outras famílias e de trazer, de mostrar a cara e, como diz a Bruna, usar o nosso privilégio de cisgênero numa sociedade e
dar a cara a tapa, né? Dar a cara a tapa e mostrar para defender os nossos filhos e para fazer um mundo melhor para todo mundo. Muito bacana. Unidas pelo medo e movidas pelo amor. Pelo amor, exatamente. Aliás, o lema do Mães pela Diversidade desse ano da parada, né? Verás que sua mãe não foge à luta. É o nosso papel, né? A gente, como mãe, faz isso, né? Porque a gente vai proteger e nós não queremos nada diferente que qualquer outra mãe no mundo, né? A gente quer que os nossos filhos estudem, trabalhem, possam sair na rua, possam namorar, possam viver seu amor, possam ter a sua família, né? Possam, né, viver o que quiserem, é o que a gente quer, né? Que toda mãe quer. Mãe de LGBT também quer. Ou se quer. Bom, Charles, eu só queria que você fizesse aqui aí um parêntese sobre o evento de lançamento do livro, que assim, as pessoas que estão nos ouvindo podem achar assim, é um evento já voltado para o público LGBT. Não, é voltado para o público em geral, inclusive a categoria petroleira aqui de São José dos Campos, região, está super convidada, né? Vai ter livro para vender, como é que é, quanto é que vai estar esse livro? Como é que vai ter autógrafos? Como é que vai ser? Me senti até assim famoso quando você falou de autógrafo. Olha, você falou de uma coisa muito interessante. Eu quero ver autografado, tá? Pode deixar. Então, você falou uma coisa interessante, que não é um evento só para o público LGBT. E esse livro, curiosamente, essa é a segunda tiragem, né? A primeira tiragem foram 60 livros, que é o que a gente assina com a editora. A primeira vendagem tem que ser 60 livros. Desses 60 livros, eu doei 5. Um para o espaço que nos recebeu, um para minha orientadora, outro para uma grande amiga, enfim, doei 5 livros. E vendi 55. Desses 55 que eu vendi, somente 10 foram para pessoas LGBT. Os outros foram para pessoas héteros cis. E assim, por um lado eu fiquei chocada. Falei, gente, meu Deus, eu conheço tanta pessoa LGBTQIA+, em vários espaços, as pessoas não estão querendo comprar meu livro. Fiquei meio assim, no começo, indignada. Eu falei, não, peraí, eu não quero falar para eles e para elas. Eu quero falar para as pessoas que não sofrem essas opressões, essas violações, para também se unir à nossa causa e se sensibilizarem, terem empatia e nos defender, né? Eu fiquei muito feliz depois com isso. Falei, então, eu acho que eu alcancei meu objetivo, né? Então, assim, é esse o objetivo, para que a gente não está falando das questões conceituais da questão LGBTQIA+. A gente está falando de política, de políticas públicas, de projetos de lei, que dizem respeito à população LGBTQIA+. E por que nesses projetos, esses parlamentares são contrários aos nossos direitos? Então, a gente está falando sobre a sociedade, né, moderna, sobre o neofascismo, o bolsonarismo, como vocês queiram chamar, como que ele vai articular e vai se movimentar contra essas pautas. Por que essas pautas são tão incômodas, né, para esse setor? Então, é um livro que fala com todo mundo, que a gente não está falando só de questões conceituais LGBTQIA+. A gente está falando do que é o Estado, do retrocesso da laicidade do Estado, e que perigos isso representa para a sociedade como um todo. Sim. Porque, por acaso, a população LGBTQIA+, talvez seja a mais vulnerável diante desse retrocesso, né? E diante do projeto de Estado confessional. Talvez a população LGBTQIA+, seja a mais vulnerável, mas não somente a população LGBTQIA+. As pessoas de tradição de matriz africana, as mulheres, população negra, quilombola, e todas aquelas que fogem daquele padrão social que o patriarcado vai defender, que é o homem branco, hétero, cis, cristão, e por aí vai. Então, assim, é um projeto que ameaça a todas as pessoas, né? Direta ou indiretamente. Então, é muito importante que tenha essa consciência. O livro, eu estou vendendo ele a R$70. E pode ser pago com Pix, porque eu não tenho maquininha de cartão, ou em dinheiro mesmo, leve um dinheiro em trocadinho, tá, por favor. Mas assim, eu só tô levando 30 exemplares. Se por acaso eu vender tudo e alguém quiser, aí teria que encomendar com frete, né?
mas eu só estou levando 30 exemplares porque eu sei que ficou um custo um pouco elevado, e hoje em dia a gente está vivendo uma outra realidade, né? As pessoas estão usando muito livros virtuais, eu acho que é assim que fala, né? Em PDF, Kindle, essas outras tecnologias. Então é um grande desafio, mas era um grande sonho, sabe? Deixar esse legado, publicar esse livro, enfim. Vai faltar livro. Ah, tomara, né? E o evento vai ser na sexta, né? Como eu já falei, a partir das 16 a gente vai ter uma roda de conversa, vai ter a exposição de algumas peças, de arte também, porque também vai ser o lançamento de uma revista, né? Então, a jornalista, que é a idealizadora dessa revista, ela vai me entrevistar, né, nesse primeiro momento. E vamos celebrar a parte da noite com o lançamento do livro, e aí vou ficar aí à disposição de todo mundo para tirar dúvida, para fazer os autógrafos, etc. Bacana, gente. Olha, essa conversa foi indo, né? Brunielli, eu queria que você falasse aqui sobre o Transbordamos, como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem encontrar vocês nas redes sociais. Quem é trans e ainda não conhece a associação, como que faz? Só chegar chegando, como é que é? E aí eu queria que você falasse um pouco desse uma pincelada nisso. São pessoas trans de todas as idades, né? A gente até já mencionou aqui, mas existem trans crianças, existem adolescentes trans, né? E pelo que eu tenho visto na minha experiência, parece que as pessoas estão realmente assim se assumindo cada vez mais cedo, né? Colocando isso para fora, não seguram mais essa coisa. Eu acho que isso é um avanço, né? Eu acho que é um avanço você ver que uma criança ou um adolescente se sente à vontade para dizer quem é, né? Tão cedo, né? Sim, é verdade. Evita anos de sofrimento, né, Bruni? Mas eu acho que isso vem muito de uma mudança de cultura mesmo, sabe? Do acolhimento familiar. É porque antes as pessoas esperavam completar 18 anos para se declarar trans, justamente porque por casos de crianças e adolescentes serem expulsos de casas com 10, 11, 12, 13 anos de idade, sabe? Então, para evitar essa expulsão na adolescência, essa galera segurava mais um pouquinho e dizia que era trans quando completava 18 anos, porque daí aquela velha frase, né? Agora eu sou o dono do meu nariz, né? Então, as pessoas esperavam. Mas com esse empoderamento da família, a família reconhecendo que isso não é uma escolha, que isso vem de nascença, né? E que a ciência já traz toda a explicação. Eu acho que essas pessoas estão sentindo mais a vontade de se declarar como uma pessoa trans, né? E muitas pessoas falam assim, não existe crianças trans, deixa as nossas crianças em paz, vocês estão querendo hipersexualizar as crianças. Quando a gente fala de crianças trans, a gente está falando de uma identidade de gênero. A orientação sexual dessa criança vai se dar lá na puberdade, com seus 15, 16, 17 anos, enfim. A identidade de gênero não está ligada à sua orientação sexual, está ligada em como essa criança se vê, com que brinquedo ela quer brincar, qual roupa ela quer vestir. E brincadeira para criança é coisa séria. Então, se aquela criança, né, nasceu lá com a genitália masculina, mas essa criança se identifica com o universo feminino e ela quer brincar com os brinquedos dito feminino, até porque, gente, brinquedo não tem gênero, a gente que coloca gênero no brinquedo, roupa não tem gênero, a gente que coloca gênero na roupa, acessórios não tem gênero, a gente que põe gênero, a gente não, né, o capitalismo, para poder encarecer ainda mais, porque já é comprovado que coisas rosas é mais caro do que objetos azuis, né? Então isso é o capitalismo consumindo ainda mais, né? Mas crianças trans existem, essas crianças só querem viver em paz, livres de violência. Na Transbordamos a gente tem pessoas trans desde os 10 anos de idade até os 63 anos, que é a pessoa trans mais velha. Então a gente atende todas as idades.
É lógico que quando vem um caso de uma criança trans e de um adolescente trans, a nossa preocupação maior é com a família. Porque se essa família acolhe essa criança, acolhe esse adolescente, a resiliência dessa pessoa aumenta muito. O nível de vulnerabilidade cai, sabe? Então, se a gente pode contar com o apoio da família, a história é outra. A expectativa de vida é outra, a ocupação é outra, tudo muda. Então, a nossa preocupação quando chega uma criança é a família. A família aceita, a família acolhe. Sim, então é Mães pela Diversidade. Vamos fazer essa conexão com as mães, vamos fortalecer o vínculo familiar e o apoio dessa família para aumentar a resiliência dessa criança, para o sofrimento dela ser menor. Porque a gente sabe muito bem a potência que tem, a força que tem uma mãe, né? Não mexe com a mãe, né? Porque a resistência de uma mãe eu acho que é muito maior, sabe? A mãe de fato vira uma leoa quando mexe com o filho, né? Então, quando chega uma criança, a gente faz esse encaminhamento direto para o Mães pela Diversidade. Mas qualquer pessoa trans pode vir procurar a Associação Transbordamos, pode pesquisar nas redes sociais, em qualquer plataforma digital, Associação Transbordamos ou Transbordamos Associação, que já vai encontrar a gente. É uma associação voltada exclusivamente para pessoas trans, então, se for pessoas de outras siglinhas, a gente também vai acolher, mas vamos direcionar para outras associações que tratam dessas outras siglas, né? A gente tem aí o Sanja Mais em São José, e junto com o Sanja Mais a gente está construindo para lançar aqui na cidade um centro joseense da diversidade, que vai se chamar Kika Medina, onde a gente vai concentrar todo o trabalho da Transbordamos com a Sanja Mais em um único espaço, onde a gente vai ter um lugar para chamar de nosso, né? Porque até para conseguir ajuda nessa cidade é um pouco difícil, porque quando a gente fala que é para ajudar travestis, as pessoas dão um passo para trás, né? Eu já escutei, inclusive, até pessoas falando: nossa, não tinha gente melhor para vocês ajudarem? A gente fala, não, essas pessoas são as melhores, né? Porque você não conviveu ainda, né? Porque a gente, embora todo o sofrimento que a gente passa, a gente faz tudo com leveza, a gente faz tudo com amor, a gente faz tudo com carinho, né? E a gente faz tudo com alegria, que é o principal, né? Então, a gente recebe dor, a gente devolve o amor, e é isso, porque eu falo assim, a gente só quer direitos iguais. Imagina só se essas pessoas quisessem vingança. Ai, meu Deus, né? A gente só quer direitos iguais, a gente não está querendo brigar com ninguém, a gente está querendo ser respeitado pelo que a gente é, né? Então, eu acho que qualquer pessoa pode pesquisar aí, sendo trans ou não, porque a gente aceita qualquer voluntário, pessoas aliadas, venha somar com a nossa luta, venha transbordar com a gente, porque a gente vai acolher com o maior carinho e toda ajuda é bem-vinda. Muito bacana. Bom, Miriam, aqui na nossa região, como é que faz para uma mãe ou pai, por que não, se tornar um membro da ONG Mães pela Diversidade? Então, aqui a gente começou em 2019, depois a pandemia atrapalhou, né? Mas aqui nós somos um grupo, né, que coordena, aqui somos em 4, crescemos muito, como eu já disse, com a ajuda da Brunielle, mas assim, e nós temos um telefone de WhatsApp, eu posso falar aqui o telefone? Por favor, pode falar. 11 97 362 1805. 11 97 362 1805, e seu telefone, um WhatsApp para pais e mães que queiram se juntar à ONG Mães para a Diversidade. A pessoa pode mandar uma mensagem que ela vai ser direcionada para a cidade ou para o estado dela. A gente também tem o Mães para a Diversidade no Facebook, no Instagram, pode procurar e mandar mensagem direto também, se quiser dizer que é daqui também. E aqui no Vale, né, a gente, por meio do contato dos próprios telefones que eu dei, a pessoa se direciona, ou então a pessoa pode entrar em contato diretamente com a gente, né? Você tem o nosso telefone, você pode passar, então você, como a representante aí do sindicato, pode passar o nosso telefone. A gente tem o maior prazer, né, de receber outras mães e
que possam vir se somar à nossa luta de famílias de pessoas LGBTs, né? Para a gente se fortalecer, para a gente se ajudar, para a gente aprender, para a gente acolher nossos filhos e toda a comunidade, né? A gente costuma falar que depois que você entra aqui no Mães pela Diversidade, não é mais só pelo seu filho ou pela sua filha, né? É por toda a comunidade. Sim, pegando um gancho da fala da Miriam, né? Falar com todas as mãezinhas que estão escutando esse podcast, para todas as mamães imaginarem a dor que essas mães passam com esses filhos LGBTQIA+. E a mensagem que a gente traz para todas as mães que estão nos ouvindo e pais também: abracem os nossos filhos, né? Nosso lema, a Bruni recuperou aí nosso lema de umas 2 paradas para trás: abrace os nossos filhos, porque a gente quer a mesma coisa que qualquer outra mãe quer, né? Então imagine o que é. O que você faria? Eu sempre falo: o que você faria? Ah, mas o meu filho não vai ser LGBT. A gente não pode dizer isso, né? Como diz a Bruna, ninguém escolhe. Então, assim, o que você faria? Se coloque no lugar, seu filho chegar, sua filha chegar e disser, né, que é uma pessoa LGBT, como é que você vai agir? O que você deseja para o seu filho, para sua filha? E é isso. Linda! Bom, gente, a conversa foi riquíssima. Eu estou convencidíssima aqui que daria um programa para cada uma aí falar. Mas, infelizmente, vamos ter que ir caminhando aqui para o final. O assunto, com certeza, não se esgota aqui e também não vai se limitar ao mês do orgulho, né? Eu acho que é um assunto que a gente vai retomar aqui no Petrocast, nos canais do sindicato, sempre que tivermos uma oportunidade, né? Sempre, acho que isso precisa fazer parte desse letramento, né, da comunidade, da sociedade, né? É uma missão de todo mundo, né? Minha, sua, da Brunielli, né? Em nome da categoria petroleira, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade, pelo carinho com que atenderam o nosso convite. Meu muito obrigada. Agora eu vou pedir para que vocês façam aí as suas considerações finais e se despeçam dos nossos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez. Começando com você, Charles. Primeiro, agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade. Realmente, se desse, eu ficava aqui a noite toda. É um assunto muito interessante, que tem muito conteúdo, principalmente os avanços que a gente está promovendo, né, na Petrobras e na sociedade. A gente acabou que não falou sobre as eleições, né, mas cada vez mais temos conseguido eleger candidatas, né, que estão representando a pauta. Então, isso está cada vez mais crescente e isso tem que ser cada vez maior. A gente ainda está muito atrás, inclusive de países árabes. Tem países árabes que têm mais mulher no poder legislativo, executivo, do que no Brasil. Então a gente está muito atrás. Imagina pessoas trans, pessoas LGBTQIA+. Mas a gente está avançando. Então deixaria para a noite toda, se desse, falar sobre esses assuntos, mas não dá. Mas agradeço muito a oportunidade. Amei conhecer você, Brunielli, Miriam. Muito obrigado, Eliane. E espero vocês sexta-feira, dia 14, lá. Ainda não sei aonde vai ser, em breve eu vou dizer. Assim que eu souber, eu te passo, tá, Eliane? Se quiser gravar esse trechinho. A gente vai divulgar nos canais do sindicato assim que a gente tiver todos os detalhes desse evento. Tá, ok. Um beijo, gente. Brunielli, obrigada pela sua participação também. E eu queria deixar aberto aqui também para você fazer as suas considerações finais e se despedir dos ouvintes, por favor. Ai, gente, depois desse bate-papo incrível, é legal ver que as pessoas estão se mobilizando, né, para construir uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de gênero, né? Eu acho que a gente precisa se posicionar para construir uma sociedade com menos violência, né? Então eu agradeço imensamente por estar aqui com vocês nessa noite. Parabenizo o trabalho da Miriam e do Charles e também o trabalho aqui que você realiza com esse podcast, por você ter essa sensibilidade de trazer essas vozes para trazer as nossas narrativas, né? E para encerrar, eu gostaria de deixar um poema que todas as pessoas possam guardar no seu coração isso, e que não é só para a comunidade LGBTQIA+, mas sim
para toda essa sociedade. E o poema diz assim: nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso, fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo e se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de glorioso em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a grandeza do universo que está dentro de nós. E não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, a nossa presença automaticamente libera os outros. Discurso de posse na Presidência da República na África do Sul de 1994. Gratidão. Maravilhosa! Maravilhosa. Miriam, você também, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, pela sua receptividade, pela participação aí no programa, né, que trouxe esse olhar da família para esse tema tão importante. Eu que queria agradecer imensamente, é muito bom, eu fiquei encantada. A gente sempre fala, né, eu aqui no Vale do Paraíba, nós como Mães pela Diversidade, que depois que a gente entende a questão da sociedade, a gente só agradece ter um filho LGBT ou uma filha LGBT, porque isso faz com que a gente se abra para outras diversidades, que a gente aprenda e que a gente se torne um ser humano melhor, né? Então, eu sou muito grata, minha filha, sou muito grata a ter conhecido a Brunielle, o Charles e tantas pessoas LGBTs maravilhosas que, como a Brunielle falou, transformam dor em amor, em alegria, em purpurina e arco-íris, como disse o Charles. Então, assim, eu sou muito, muito grata, né, de conhecer. Eu queria saber depois, estou muito interessada no livro do Charles. E queria só agradecer e dizer que a gente, como mãe, está aí nessa luta. E a Bruni fez ler um poema tão lindo, né? E eu esses dias estava pensando recebi uma fala tão linda de um amigo que um homem cis hétero me deu um pouco de esperança, né? Um homem cis hétero normativo e conversando sobre a minha filha, e ele falou: as mães de filhos LGBTs não é permitido se lamentar, apenas lutar. Ou, como diria Ivan Karamazov, continuar a continuar. Depois me disse: porque qual mãe mentalmente sã escolheria se lamentar se a outra alternativa fosse lutar por seu filho? Então é isso, a gente luta e a gente ama e segue em frente. E a gente aprende muito com essas pessoas LGBTs, porque eles são maravilhosos. Muito obrigada, Miriam. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!